Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais fascinantes e proféticas da Bíblia. O sonho da grande estátua do rei Nabucodonosor, que só o profeta Daniel foi capaz de interpretar. Essa história, registrada no livro de Daniel, capítulo 2, não é apenas um relato antigo. É uma profecia poderosa que atravessa milênios e nos revela o plano de Deus para a história da humanidade. Então, prepare seu coração, porque o que vamos descobrir hoje é realmente impressionante. Tudo começa na Babilônia, o maior império da época, governado pelo poderoso rei Nabucodonosor. Uma noite, ele teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Era tão intenso que ele acordou ansioso, mas para seu desespero, não conseguia se lembrar dos detalhes. Ele sabia que era importante, sentia isso em sua alma, mas a imagem exata lhe escapava. Angustiado, o rei convocou todos os sábios do seu reino, os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus. A ordem era clara e francamente impossível. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho, mas primeiro revelar qual tinha sido o sonho. Imaginem a cena. Os sábios ficaram em pânico. Eles disseram ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós daremos a interpretação." Mas Nabucodonosor estava irredutível. Ele acreditava que se eles realmente tivessem poderes sobrenaturais, poderiam saber o que ele sonhou. A resposta deles foi honesta e desesperada. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei exige. Nenhum rei, por maior que fosse, jamais pediu tal coisa. A fúria do rei foi imediata. Sentindo-se enganado por homens que ele considerava sábios, ele decretou a morte de todos eles, sem exceção. É neste momento de crise que Daniel entra em cena. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, também eram considerados sábios da Babilônia e, portanto, estavam incluídos na sentença de morte. Quando o chefe da guarda real, Arioque, veio para executá-los, Daniel, com sabedoria e calma, perguntou por que o decreto do rei era tão urgente e severo. Após ouvir a explicação, Daniel não hesitou. Ele foi diretamente ao rei e pediu um pouco de tempo, prometendo que revelaria e interpretaria o sonho. Que fé extraordinária! Diante de uma sentença de morte, Daniel não buscou uma saída humana. Ele buscou a Deus. Voltando para casa, ele contou tudo a seus amigos e pediu que eles orassem com ele, clamando por misericórdia ao Deus dos céus, para que não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E naquela mesma noite, em uma visão, Deus revelou a Daniel o segredo do sonho do rei. A primeira reação de Daniel foi de pura adoração. Ele louvou a Deus, dizendo: "Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele são a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento." Com a revelação divina, Daniel foi novamente perante o rei. Mas antes de contar o sonho, ele fez questão de deixar algo muito claro. Ele disse: "O segredo que o rei exigiu, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios." Daniel não tomou o crédito para si. Ele humildemente apontou para a única fonte de toda a sabedoria, o Deus Todo-Poderoso. Então, Daniel começou a descrever a visão. "Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa e de um brilho extraordinário, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. O coração de Nabucodonosor deve ter disparado. Era exatamente isso." Daniel continuou, descrevendo cada detalhe com uma precisão divina. A cabeça da estátua era de ouro puro. Seu peito e seus braços eram de prata. Seu ventre e seus quadris eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. E seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Uma imagem impressionante, composta por diferentes metais, cada um representando um valor e uma força decrescentes de cima para baixo. Mas a visão não terminava aí. Daniel continuou: "Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas.
ela atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, todos de uma vez, e se tornaram como a palha de uma eira no verão, que o vento leva sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. O rei estava maravilhado. Daniel havia descrito seu sonho perfeitamente. Agora vinha a parte mais importante, a interpretação. O que tudo aquilo significava? Daniel, guiado pelo Espírito de Deus, começou a decodificar a profecia. Tu, ó rei, és rei de reis, disse Daniel. O Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. Tu és a cabeça de ouro. O Império Babilônico, com toda a sua riqueza e poder, era o primeiro reino, a cabeça de ouro da estátua. Nabucodonosor era o governante absoluto daquele tempo. Depois de ti, continuou Daniel, levantar-se-á outro reino, inferior ao teu. Esta era a parte do peito e dos braços de prata. Historicamente, sabemos que o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa, um reino vasto e forte, mas considerado inferior em glória, se comparado à Babilônia de Nabucodonosor. Os dois braços de prata podem simbolizar a união dos medos e dos persas. E um terceiro reino de bronze, que dominará sobre toda a terra. Este era o ventre e os quadris de bronze. A história nos mostra que, após os persas, veio o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Sua conquista foi rápida e avassaladora, e a cultura grega se espalhou por todo o mundo conhecido, dominando a terra de uma forma única. O quarto reino será forte como o ferro. Aqui temos as pernas de ferro. O ferro esmiuça e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, este reino quebraria e esmagaria todos os outros. Não há dúvida de que Daniel estava se referindo ao Império Romano. Com sua força militar, disciplina e organização implacáveis, Roma conquistou e governou com uma mão de ferro, esmagando qualquer oposição e estabelecendo um domínio duradouro. Agora, chegamos à parte mais intrigante da profecia: os pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Daniel explicou: como viste o ferro misturado com barro de oleiro, assim se misturarão por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esta parte da estátua representa o estado do mundo após a queda do Império Romano. Não seria um único império unificado, mas um conjunto de nações divididas. Haveria tentativas de união, se misturarão, talvez por alianças políticas ou casamentos reais, como vimos na história da Europa. Mas a profecia é clara: não se ligarão um ao outro. O ferro, representando a força dos governos autoritários, e o barro, representando a fragilidade e a vontade do povo, nunca formariam uma unidade coesa e duradoura. E é exatamente essa a configuração geopolítica que vemos desde a queda de Roma até os dias de hoje. Nações fortes e fracas coexistindo, tentando se unir, mas permanecendo fundamentalmente divididas. E a pedra, a parte mais importante da visão. Nos dias desses reis, explicou Daniel, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, representa o reino de Deus, um reino de origem divina, não humana. Ela atinge a estátua nos pés, no tempo final das nações divididas, e destrói completamente todos os reinos terrenos anteriores. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, tudo vira pó. A história humana, com seus impérios e governos, chega ao fim. E o que acontece depois? A pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Este é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que reinará para sempre. É o cumprimento da promessa de que o governo estará sobre seus ombros e seu reino não terá fim. Essa profecia é de tirar o fôlego. Pense nisso. Daniel, há mais de 2.500 anos, descreveu com precisão a sucessão dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e até mesmo a condição fragmentada do poder mundial que se seguiria.
tudo se cumpriu exatamente como foi previsto. Isso nos dá uma confiança inabalável na palavra de Deus. Mas qual é a lição para nós hoje? Primeiro, a soberania de Deus. A história não é um caos de eventos aleatórios. Deus está no controle. Ele levanta reis e remove reis, e tem um plano que está se desenrolando perfeitamente. Nenhum império, por mais poderoso que pareça, pode frustrar os propósitos de Deus. Segundo, a transitoriedade dos reinos humanos. Ouro, prata, bronze, ferro. Todos foram reduzidos a pó. Nossos governos, nossas instituições, nossas economias, tudo o que parece tão sólido e permanente neste mundo é temporário. A única coisa que permanecerá para sempre é o reino de Deus. E, finalmente, a esperança. Vivemos na era dos pés de ferro e barro, um tempo de instabilidade e divisão. Mas sabemos como a história termina. A pedra está vindo. O reino de Cristo será estabelecido, trazendo justiça, paz e um governo perfeito que encherá toda a terra. Essa é a nossa esperança bendita. O sonho de Nabucodonosor não era apenas para ele, era para nós. É um mapa profético que nos mostra onde estivemos, onde estamos e para onde vamos. Ele nos chama a colocar nossa fé não nos sistemas frágeis deste mundo, mas no Rei Eterno, Jesus Cristo, cuja pedra angular está prestes a transformar tudo. O que você achou dessa profecia incrível? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. E claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.